Vamos falar sobre identidade de gênero, um tema que ainda é cercado de muito tabu, que é vivenciado por muitos autistas, mais do que você possa imaginar. Na década de 1990, médicos e pesquisadores começaram a notar algo bem interessante. Muitas crianças que buscavam atendimento relacionado à identidade de gênero também apresentavam traços do autismo. E isso levou a uma série de estudos para entender essa relação. E hoje, sabemos que a diversidade de gênero e a sexualidade são muito mais variadas entre pessoas autistas do que na população neurotípica. Mas o que isso significa? Vamos começar pelo começo. O que é, afinal, a identidade de gênero? A identidade de gênero, ele é o senso interno que uma pessoa tem sobre ela mesma. Se alguém se identifica com o sexo que se foi atribuído ao nascer, então ela é chamado de cisgênero. Se não se identifica, pode se reconhecer como uma pessoa transgênero, não binária, e existem outros termos que faz ali mais sentido para a vivência dela. A ciência usa o termo diversidade de gênero como um guarda-chuva para essas identidades. É algo parecido assim como o termo neurodiversidade, que usa para descrever a variação cognitiva como nas pessoas autistas e TDAH. Vários estudos tentam medir essa relação. Em um dos mais citados, feito por Holanda, 15% dos adultos autistas se identificaram como trans ou não binária. Esse percentual ele é alto entre aqueles designados como mulheres ao nascer, os cisgênero. Para compreensão, menos de 5% da população em geral se identifica dessa forma. Outro estudo que foi feito nos Estados Unidos em 2018, ele mostrou que 6,5% dos adolescentes autistas e 11,4% dos adultos autistas desejavam ser do gênero oposto, o que lhes foi atribuído ao nascer. Entre os neurotípicos, esse número ele vai variar entre 3 e 5. Vocês viram a diferença? Na nossa comunidade é 6,5 a 11 algo. Já nas pessoas neurotípicas é entre 3 e 5. E não é só isso. Estudos também mostram que o autismo é mais comum entre as pessoas trans. Uma pesquisa australiana revelou que 22,5% das pessoas trans e não binárias foram diagnosticadas com autismo, contra apenas 2,5% da população geral. E por que essa relação existe? Os pesquisadores ainda não sabem, não se tem uma resposta definitiva. Mas, obviamente, existem algumas hipóteses e eu vou deixar 3 delas aqui com você. A primeira é o fator social. Autistas são menos influenciados por normas sociais, então vai poder expressar ali a sua identidade de gênero de maneira muito mais autêntica. Lembrando que, como temos dificuldade de entender as normas sociais, é aí que vai entrar a maneira de que não vamos ser influenciados por essas normas sociais, então a pessoa vai mostrar realmente ali o seu gênero com muito mais autenticidade. Segundo, o processamento cognitivo. Pessoas autistas, elas podem construir a sua própria identidade de gênero de uma maneira diferente dos neurotípicos, porque a gente obviamente vai ter uma percepção cognitiva diferente. E a terceira hipótese é a exposição a hormônios como a testosterona no útero materno. O útero materno é podre, né? Porque só tem útero materno. No útero. E ele pode estar ligado ao autismo, à diversidade de gênero. Mas essas teorias, elas ainda não são realmente pautadas, elas ainda não explicam tudo. A resposta mais aceita até hoje é uma combinação de fatores sociais, biológicos e conectivos. Se essa população entre autistas e identidade de gênero é tão forte, isso significa que médicos, psicólogos e educadores precisam estar o quê? Preparados. E clínica de autismo precisam incluir discussões sobre identidade de gênero e saúde mental. Mas tem um problema. Muitas vezes os profissionais de saúde eles não sabem lidar com essa interseção. Algumas pessoas autistas que são trans enfrentam barreiras médicas simplesmente porque o médico não sabe como avaliar essa combinação ou até mesmo com preconceito. Isso leva a tempos
de espera longas e com dificuldades, acesso ali a uma abordagem muito mais personalizada e dentro das dificuldades desse paciente. Outro ponto crítico é que pessoas autistas, elas recebem menos educação sobre sexualidade do que as pessoas neurotípicas. Porque muitas das vezes os pais, os cuidadores, eles preferem evitar esse tipo de conversa. Mas, obviamente, que nós precisamos conversar sobre isso, porque a identidade de gênero é uma realidade nas nossas vidas. E aqui vai entrar um conceito importante: o estresse minoritário. Nós autistas já enfrentamos desafios sociais simplesmente por sermos neurodivergentes. Agora, imagina ser um autista e trans. Essa sobrecarga de preconceitos, ele vai aumentar muito mais o risco de problemas de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão e, o pior de tudo, aumento das taxas de ideação suicida ou até mesmo o ato suicida. E é por isso que uma educação sexual inclusiva é essencial. Mas hoje, só 10% do material educacional sexual no Brasil é abordado com a comunidade LGBTQIA+. Para autistas LGBTQIA+, essa lacuna ainda é maior. Você não vai encontrar material didático, seja ela na internet, onde for, falando sobre esse tema. E o que podemos fazer com isso? A ciência, ela já avançou muito na identificação dessa sobreposição entre o autismo e diversidade de gênero. Agora, o foco está em como oferecer suporte adequado. E o ponto fundamental é ouvir essas pessoas autistas. Em vez de definir protocolos de cima para baixo, os pesquisadores agora estão começando a incluir autistas e trans nas pesquisas. E isso ajuda a entender melhor o que realmente faz sentido para essa população. Então, o que a gente aprendeu hoje? A diversidade de gênero ela é mais comum entre pessoas autistas do que a população em geral. O autismo também é mais prevalente em pessoas trans. Existem hipóteses sociais, biológicas e cognitivas para essas reações, mas nenhuma delas tem uma resposta única. Pessoas autistas LGBTQIA+, enfrentam muito mais desafios de saúde mental e a falta de acesso à informação e ao suporte adequado para essas pessoas geram muito mais índice de suicídio. A ciência está evoluindo, mas ainda há muito o que fazer para garantir que essas pessoas elas tenham o suporte necessário. E o mais importante, continue questionando, continue pesquisando e se informando. Esse é um tema complexo e a única maneira da gente avançar é trazer mais conhecimentos e menos preconceito na nossa comunidade.